Somente a sua fé não vai pagar o seu boleto. Será que eu estou falando algo que contradiz com tudo que você já escutou até hoje dentro da igreja? Até hoje você escutou que você só precisa de fé para que a prosperidade chegue, para que a prosperidade venha. Tá bom, então eu vou te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você ora pela prosperidade do seu lar? Quanto tempo você ora pela saúde financeira da sua família, pela sua saúde financeira, pela saúde financeira do seu marido? Há quanto tempo você ora e você se vê na mesma situação? E aí você se pergunta, será que eu não tenho fé suficiente para ver a minha vida mudada, para ver a minha vida transformada? Eu quero quebrar esse paradigma hoje aqui com você. Há um entendimento equivocado, um entendimento errado do que é a prosperidade e de como a gente deve pedir essa prosperidade para o Senhor. A prosperidade, ela é um princípio aplicado. A prosperidade, ela não é um milagre automático. Porque se não fosse assim, a Bíblia, a palavra do Senhor, não nos daria várias maneiras de como a gente deve cuidar, tratar o nosso dinheiro. O que acontece? A palavra de Deus, ela é o nosso guia. Ela nos fala o que fazer e nós devemos fazer o que está aqui, ó, nas Escrituras. Se eu não souber o que está escrito aqui, sabe o que provavelmente vai acontecer? A prosperidade, ela vai chegar, vai bater a sua porta, mulher, porque você tem fé, mas ela não vai continuar. E logo daqui a um tempo, você está de novo pedindo para o Senhor pagar o seu boleto. E esse não é o que Deus quer para sua vida. Isso não é saudável emocionalmente para você. Você muitas vezes se questiona. Internamente você não fala com ninguém, mas você e Deus. Você sabe até da vergonha que você tem de orar novamente ao Senhor. Poxa, já estou eu aqui novamente orando, pedindo para o Senhor pagar o meu boleto, pedindo para o Senhor vir com a sua providência. O Senhor quer dar um basta nisso. O Senhor quer que você entenda de uma vez por todas que apenas a fé ela não vai trazer a prosperidade contínua. Você precisa cumprir princípios. E hoje eu estou aqui para te falar a verdade que você precisa ouvir. A verdade que você precisa ouvir para mudar de vez a sua prosperidade financeira. Então, primeiro a gente vai ter que entender o seguinte: o que não é fé? Fé não é mágica. Fé é um fundamento. Se você tiver fé, mas quando o dinheiro chegar, você não tiver organização. O que é organização? Princípio. E o que eu falei que prosperidade é? Prosperidade é princípio aplicado. Se eu tenho fé, fé é um fundamento. Ok, vai acontecer? Vai acontecer. Mas se eu não aplicar um princípio de prosperidade, logo essa prosperidade vai embora. Porque só a fé, ela não vai sustentar isso. Quer que eu te dê uma prova disso? Olha só, em Lucas, capítulo 14, versículo 28, vai lá, abre a sua Bíblia. Vê se o que eu estou falando aqui é alguma bobeira. Olha lá. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Isso aqui é um princípio de organização. Isso aqui é um princípio de planejamento. E o que a gente tem que entender baseado na palavra do Senhor? Planejamento é algo espiritual. Débora, nunca ouvi ninguém falar isso. É por isso que muitas pessoas não conseguem sentar para planejar. Elas não têm força. Por quê? Porque elas não pedem ao Senhor, não pedem que Ele seja o guia. Ele mostre como fazer. E tudo está escrito aqui, ó. Como você vai fazer isso? Senta, calcula. A gente pode perceber no livro de Neemias, o homem que reconstruiu as muralhas em tempo recorde, uma habilidade de organização. Lá no segundo capítulo de Neemias, nós vemos ele fazendo um mapeamento do que ele precisava organizar. Aqui, ó. Neemias capítulo 2, lá no versículo 13, lá para o final. Eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas
e os portões que haviam sido destruídos. E aqui ele descreveu o seu mapeamento, o que ele precisava organizar na sua vida para que quando ele tivesse tudo, quando a prosperidade chegasse, quando aquela bênção que ele estava pedindo para o Senhor chegasse, ele já saberia o que ele iria fazer. Tanto que lá no capítulo 3, a gente pode ver quantas pessoas começaram a participar junto com ele da reconstrução dos muros. E ele começa a dar para cada um aqui a sua função. Cada um aqui foi fazendo uma parte da muralha, fazendo o que era necessário. Isso veio de quê? De um mapeamento. E os homens, eles foram colocados em cada posição organizadamente. Então, quando o Senhor te dá o seu salário do mês, o seu salário é a sua prosperidade no dia de hoje. É aquilo que você tem que cuidar hoje, para que você multiplique. Essa é a sua prosperidade. A palavra do Senhor fala como Ele vai confiar em nós. Se a gente está falhando no pouco, se você for fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Esse é um princípio. Nós precisamos ser guiados através de princípios para que a prosperidade seja uma prosperidade que ela não acabe. A prosperidade na sua vida, mulher, ela depende da fé? Depende da fé, mas também depende do fruto da organização. Muitas vezes a gente está esperando a prosperidade chegar. Ah, porque um dia, né, quando o meu salário aumentar. Não, o Senhor te abençoa todos os dias. O Senhor, ele é a sua fonte de provisão diária. O Senhor, o salário que você tem é aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos para você prosperar hoje. E é assim que o Senhor vai te dar mais, confiar em você e te dar mais, porque você aprendendo a fazer o que é certo com pouco, você vai alcançar lugares maiores. Eu tenho muitos mentorados, muitas, que ganham quantias grandes em dinheiro, mas não aplicam princípios. Um desses princípios é o princípio da organização. Outro princípio é o princípio da gratidão. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. E a palavra do Senhor, ela expressa, ela fala muito sobre a gratidão do que nós temos que ter com o que nós recebemos, independente do valor. Se você acha que é pouco, se você acha que é muito, agradeça ao Senhor. Seja organizado. Devolva para o Senhor aquilo que é dele. Princípios de prosperidade. Sua fé somente não vai pagar o seu boleto. A prosperidade verdadeira, ela vem de um tripé. Que tripé, Débora, é esse? Bom, a primeira coisa é fé. Para ter prosperidade, você precisa de fé? Sim, precisa, mas não é só dela. Você também precisa de sabedoria para administrar. E você também precisa aplicar os princípios bíblicos. Aplicar tudo que o Senhor já nos falou em sua palavra. Deus não prospera desorganizados. Deus não multiplica o desperdício. Deus não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque é um princípio dele. E ele não vai contra os princípios dele. Então não adianta. Não adianta você, uma mulher que pede. Quando o dinheiro chega, ele vai embora e você não sabe nem para onde foi, mulher. Existe um risco muito grande na espiritualização sem responsabilidade. Eu aprendi que o que eu vivo hoje é fruto de tudo aquilo que eu plantei. É fruto de tudo aquilo que Débora, das minhas atitudes, do que eu fiz como pessoa. Eu sempre tive duas opções ou até mais opções. Todas as decisões que eu tomei me trouxeram ao ponto que eu estou hoje. E essa autorresponsabilidade é isso que nós precisamos ter. Se tudo nós espiritualizarmos, tudo nós vamos colocar na conta do Senhor. E essa espiritualização, ela pode causar culpa, ela pode causar vergonha, ela pode causar ansiedade. Sabe o que ela pode causar também? Um ciclo de crise financeira. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição um vídeo que eu falei sobre ciclos de crises financeiras. Nesse vídeo você vai aprender 3 passos para sair desse ciclo, tá? Não vai agora não, calma aí. Você vai daqui a pouquinho no final aqui que eu ainda tenho algumas coisas para te falar, mulher. Mas não deixa de passar na descrição e ver como você vai fazer para poder sair dessa crise. Mas como você entrou,
pode ser que você esteja espiritualizando muito tudo. Está espiritualizando muito a sua vida financeira. E aí você usa muito pedir, dar-se-vos-á. Esquece de todo o resto da Bíblia. Esquece da organização. Esquece da gratidão. Esquece da semeadura. Esquece de todos os princípios que a gente precisa para que a prosperidade na nossa vida sempre avance. E o que Deus espera de você, mulher, é que você amadureça, que você cresça em sabedoria, em graça, em organização, em princípios, que você não dependa de milagres todo mês, todo final de semana. Eu preciso de um milagre do Senhor. Eu costumo falar que, gente, é normal a gente passar aflições no mundo e depender de milagres. Isso é absolutamente normal. Por quê? Porque a própria palavra fala, né? É que no mundo a gente vai ter aflição, não é verdade? Porém, existem aquelas aflições que nós mesmas causamos a nós. Então, nós precisamos sair desse ciclo que nós estamos motivando a crise. Nós estamos causando a crise. Nós temos que ser motivadoras e causadoras de prosperidade. E não de ficar somente arrumando problema para o Senhor resolver. Porque quando você passa o seu cartão e você sabe que você não pode passar, você está causando um problema para você mesma. Você precisa sair disso, mulher. E Deus te chama hoje, mulher, para ser essa mulher organizada, que comece a aplicar os princípios bíblicos, tudo que está aqui, ó, já na sua palavra. Eu vou fazer uma oração por você agora. Feche os seus olhos, vamos orar comigo pela sua vida financeira. Fale com o Senhor, fervorosamente, com fé. Use a sua fé, sim, mas agora com outro entendimento. Agora entendendo qual é o seu papel dentro da sua vida financeira. Senhor, eu venho te agradecer pela vida dessa irmã que está ali agora, nesse momento, reconhecendo qual é o papel dela dentro da prosperidade que o Senhor já tem disponível para a vida dela. Senhor, dá sabedoria, mostra para ela o caminho que ela precisa trilhar para que a prosperidade chegue e não vá mais embora. Senhor, em nome de Jesus, amplia os horizontes. Senhor, aumenta, larga as estacas, Senhor. É isso que o Senhor quer fazer na vida dela. Senhor, em nome de Jesus, que ela, com o pouco que ela tem hoje nas mãos, ela consiga ser organizada, ela consiga aplicar os seus princípios e que essa prosperidade transborde para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, que ela seja uma mulher generosa, abençoadora. Nós cremos, Senhor, que a sua prosperidade já está sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. Nós tomamos posse. E você, mulher, que toma posse dessa oração agora, escreve aqui no comentário: eu tomo posse da minha prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Então você, mulher, que sentiu que essa palavra tocou você que sentiu verdadeiramente que o Senhor falou com você, dá um like nesse vídeo, coloca aqui que você gostou, compartilha com aquela irmã que vive pedindo pela saúde financeira dela, que vive pedindo ajuda em oração para que o Senhor venha intervir na sua vida financeira. Seja você uma mulher que transborda, uma mulher generosa, que transmite a palavra do Senhor, para que o YouTube entenda que essa palavra é importante, para que ela possa mudar a vida de várias mulheres.